tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente fala sobre um assunto de extrema importância para toda a sociedade. Vamos falar de segurança pública. O meu convidado é o especialista em segurança pública pela UFES, Rogério Fernandes Lima. A gente vai conversar um pouquinho sobre as questões da segurança pública, né, os entraves da segurança pública e o que pode ser feito para melhorar essa situação aqui no nosso estado, no nosso país, inclusive trazendo algumas referências de outros países do mundo também. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao programa, um prazer te receber. Prazer é todo meu, Fabiano. Obrigado. Rogério, olha, vamos falar então sobre esse desafio. Eu sempre falo que a segurança pública é um desafio para todo mundo, né? A Constituição diz que é um dever dos municípios, dos estados, do país também, enfim, todas as instâncias devem cuidar da questão da segurança pública, mas ainda assim, mesmo tendo tantos cuidadores, entre aspas, é um problema muito grave ainda no nosso país. Sim, a Constituição Federal, ela divide entre os entes federados a responsabilidade da segurança pública e também inclui nesse contexto o próprio cidadão. Verdade. As atitudes dele podem ajudar no combate à segurança. Agora, a segurança pública, a gente precisa entender, né, que ela é um sentimento, né, você se sentir seguro. Até 11 de setembro de 2001, os americanos se sentiam seguros e viram, né, que, na verdade, a segurança ela é uma hipótese que pode ser violada a qualquer momento. Por Sim. isso que todos devem participar para a construção do ambiente mais seguro, e principalmente nessas questões que a gente enfrenta no dia a dia no Brasil, principalmente, né? O Brasil vive esse desafio constantemente. A gente vê o crescimento aí de facções criminosas, em especial muito ligadas ao tráfico de drogas. A gente pode dizer que o tráfico de drogas talvez seja o grande núcleo, né, a grande cabeça dos problemas ligados à segurança pública no nosso país? Fabiana, a gente tem no Brasil, como no mundo também, existem, né, facções que controlam o crime, são empresas criminosas verdadeiramente que atuam no país e trazem, né, infelizmente, a intranquilidade, a insegurança para as comunidades mais vulneráveis do nosso país e até atentam contra a própria estrutura do Estado. Por isso, os estados devem trabalhar bastante essa questão da inteligência policial, da ocupação territorial, para minar essas forças que são essas empresas criminosas. E são empresas extremamente organizadas, né, Rogério? São empresas que têm um nível de organização. Esses dias mesmo, ouvindo aqui uma coletiva de imprensa da Polícia Civil, ele explicava como era organizada a primeiro comando da capital, né, aqui em Vitória, e eu fiquei assim impressionado. A organização do crime, né, as etapas, enfim, as patentes, vamos dizer assim, entre aspas, né, do crime, é algo realmente que impressiona todos nós. A gente tem aí no âmbito nacional o Comando Vermelho e o PCC que disputam esse espaço de domínio. Aqui em Vitória nós temos o primeiro comando de Vitória, que é preciso a gente trabalhar e entender que esses criminosos eles entram nas comunidades como benfeitores, protetores da sociedade, daquela comunidade específica, contudo, com o passar do tempo e com o passar do domínio deles, eles acabam sendo os maiores algozes daquelas pessoas e por isso que o Estado tem que se fazer sempre presente, trabalhando com inteligência e nós sabemos que muito desse controle dessas facções criminosas se encontram dentro dos presídios. Então, nós precisamos fazer no Brasil uma interação de ações do Poder Federal, do Poder Estadual, do Poder Municipal, mudando uma legislação, que essa legislação seja mais rígida, né, e um investimento mais pesado na segurança e até mesmo valorizando o seu profissional que está ali na linha de frente no dia a dia. Quando você traz esse dado que impressiona também, que essas cabeças estão dentro dos presídios, essa informação também foi apresentada, inclusive, pelo delegado, quando ele falou do primeiro comando aqui de Vitória, que as cabeças estão nos presídios. O que impressiona ainda mais, porque significa, então, que essas ordens estão saindo do presídio e indo para, vamos dizer assim, para os agentes, né? Para as pessoas que tocam, de fato, o terror nas comunidades. Então, a gente está falhando em alguma dessas instâncias, não é verdade, doutor Rogério? Sim, se você analisar,
isso começa lá atrás, né, no final da década de 70, no começo da década de 70, 80, e eles acabam estando dentro de um castelo, muito mais protegidos que tivessem aqui fora. E é preciso a gente fazer uma identificação, isolamento dessas pessoas, para que elas não consigam movimentar essa economia, porque é uma economia que eles movimentam de altas cifras, de altas cifras, né? E trazem a perturbação para a comunidade e controlam, de certa forma, toda a violência que nós encontramos no nosso dia a dia. Hoje ela está inserida nesse contexto das organizações criminosas, que são essas empresas criminosas dentro de presídios. Que coisa, né? De fato, algo precisa ser feito. A gente tem que repensar, talvez, esse sistema, né? O sistema prisional mesmo, o que a gente vê, e com esse exemplo que a gente cita agora, de fato não está sendo algo para renovar, né? Para trazer, talvez, melhorar essa pessoa como ser humano, né? Sair do crime. Não, ele continua lá atuando, inclusive, dentro do presídio. Exatamente, e usam seus vetores ali. Você fala dos soldados, dos agentes aqui na parte externa, mas a literatura nos traz que, infelizmente, os advogados advogados e familiares são os maiores propagadores dessas ideias, desses criminosos. São eles que levam e trazem informações dos presídios. De fato, algo que realmente preocupa todos nós. Rogério, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar um pouco mais sobre segurança pública, porque eu quero inclusive trazer para o Rogério aqui algo que é importante. Vamos trazer alguns exemplos de outros países. O que os outros países têm feito, né? Fizeram e têm feito para enfrentar esse problema da criminalidade, enfrentar a questão da segurança pública com mão de ferro, de fato, né? E resolver a situação. É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa Em Destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o especialista em segurança pública pela UFES, pela Universidade Federal do Espírito Santo, Rogério Fernandes Lima. A gente está falando aqui desse problema tão sério que enfrenta, que tira de fato a tranquilidade da nossa população, da nossa sociedade, né, Rogério? Rogério, eu terminei o bloco anterior comentando e falando sobre exemplos de outros países vizinhos, países, né, ao redor do mundo, que também passaram por situações semelhantes e que conseguem ter um controle maior quando se fala em segurança pública. Queria que você trouxesse para a gente aqui algumas dessas reflexões também. Bem, como eu estava comentando contigo, a questão das organizações criminosas. Você tem na Itália a Operação Mãos Limpas, você tem na França também operações, nos Estados Unidos que combate o narcotráfico. É uma ideia que a gente tem que debater se vale a pena liberalizar ou liberar as drogas, ou continuar no combate. É um debate que a sociedade tem que fazer. Sim. Então nós temos essa questão dessas ações, o endurecimento da legislação, a prisão desses criminosos em presídios específicos, todo o mecanismo de controle para que essa troca de informação entre o público preso e a comunidade seja impedida, seja controlada. Uhum. Então isso é um caminho. Agora, a gente precisa entender, Fabiano, que nós temos alguns níveis nessa criminalidade. Estou falando especificamente da criminalidade organizada, mas nós temos o criminoso na rua que não está inserido no momento nessa criminalidade organizada, que também precisa ser atentado. Nós tivemos esse ano, desde o ano passado, na verdade, com a questão da pandemia, um aumento dos crimes contra o patrimônio, que as pessoas acabam tendo uma decisão de ir pelo caminho do crime, que é uma decisão individual e que precisa ser punida. Dentro dessa perspectiva que você coloca, e eu repito, né, a gente tem que ter uma interação entre os diversos órgãos e as diversas esferas de poder, tanto o governo federal com verbas para os estados e municípios, o endurecimento da legislação por parte do nosso Congresso Nacional, né? O Judiciário e o Ministério Público atuando com as agências de segurança, preservando, logicamente, os direitos individuais do cidadão, mas pensando que aqueles que são trabalhadores, pessoas de bem, têm sido oprimidos por todo esse sistema. E, principalmente, porque os mais vulneráveis estão nessas comunidades, a gente precisa trabalhar pesadamente
para evitar que essas organizações criminosas dominem os morros como Vitória, Vila Velha, os aglomerados em Cariacica e Serra. Sem dúvida alguma. Rogério, outra questão, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu acho que é muito importante, a gente está chegando nesse período de final de ano, festas, 13º, as pessoas acabam tendo um dinheiro a mais para gastar e cresce também muito os roubos e furtos, né, pelas ruas. Eu queria que a gente encerrasse essa entrevista falando um pouco, trazendo algumas orientações, algumas dicas para ajudar também esse cidadão que está no comum, né, que está aí nas ruas, enfim, à mercê de toda essa criminalidade também. Bem, o 13º está sendo pago aí no final de novembro, começo de dezembro, as pessoas vão às compras, aquelas que não vão pagar as suas dívidas, e é preciso ter cuidado, atenção, sempre cautela em trazer a sua bolsa à frente, evitar de sair com as crianças, porque a criança ela acaba distraindo, né? Os alvos mais visados nesses momentos, a gente sabe que são as mulheres, são os idosos, então sempre andar acompanhado, evitar locais ermos, estacionar o seu carro num local seguro. A gente sabe que às vezes é caro pagar um estacionamento, mas o valor do estacionamento vai compensar uma perda de um veículo ou coisa pior. E só para uma mensagem, né, Fabiana, aqui no nosso estado nós temos excelentes iniciativas como o PROERD da Polícia Militar, que no combate essa questão de impedir que a criança entre nas drogas. Nós temos a equinoterapia da Polícia Militar também, a Patrulha Maria da Penha, a Polícia Comunitária. São ações que os agentes de segurança fazem que traz benefícios para a comunidade agora. É sempre importante alentar que o cidadão é ator imprescindível na construção de uma segurança pública melhor, que é aquilo que a gente começou a nossa entrevista, é um sentimento, é a sensação de segurança que precisa ser ampliada no nosso dia a dia. É isso aí. Olha, eu quero agradecer muito ao Rogério Fernandes Lima, ele que é especialista em segurança pública pela Universidade Federal do Espírito Santo, conversando um pouco com a gente hoje sobre esse enfrentamento, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação da criminalidade e também do enfrentamento à criminalidade, aliás, aqui no nosso país, no nosso estado. Rogério, foi um prazer. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!